Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui mais uma vez, agora para fazermos a análise da atividade 4. Deixei esse vídeo aqui com a análise da atividade 3, para quem não conseguiu responder, conferir onde errou. Deixei esses dois vídeos aqui falando sobre grandezas direta e inversamente proporcionais. E em seguida deixei essas situações, problemas aqui para vocês resolverem. Vamos resolver a primeira questão. Imagine que uma padaria gaste 100 kg de farinha para fazer 500 bolos. Quantos bolos ela faria com 30 quilos? Certo? Nós estamos aqui diante de uma proporção. Por quê? Quanto mais quilos de farinha a padaria gastar, mais bolos ela irá produzir. Quanto menos quilos de farinha a padaria gastar, vai fazer menos bolo. Então, estamos aqui diante de grandezas diretamente proporcionais. Vamos organizar assim. Numa coluna, a gente coloca a quantidade de bolo e na outra coluna, a gente coloca a quantidade de farinha. Como elas são grandezas diretamente proporcionais, então vamos colocar as setas no mesmo sentido. E assim nós podemos montar a proporção sem inverter nada. Então ficou assim: 500 sobre x é igual a 100 sobre 30. Como é a proporção, podemos fazer meios pelos extremos. Vamos ter 100x igual a 500 vezes 30. Então, 100x é igual a 500 vezes 30. 500 vezes 30 é igual a 15.000, certo? Como nós queremos saber apenas o valor de x, vamos dividir tudo por 100, ou seja, ambos os membros da equação por 100. Recorta 100 com 100, fica somente x, e 15.000 dividido por 100, basta cortar os dois zeros, sobrando 150, como está aqui, certo? Então a resposta é 150 bolos, que dá para fazer com 30 quilos de farinha. Vamos lá para a segunda questão. Essa aqui dá para a gente resolver bem fácil aqui, né? Bem rapidinho. Então, considerando a questão anterior, as grandezas quantidade de bolo e quantidade de farinha, quando comparadas, são inversamente proporcionais ou diretamente proporcionais. Veja, quando aumenta a quantidade de bolo, vai precisar de mais farinha. Quando diminui a quantidade de bolo, vai precisar de menos farinha. Logo, são grandezas diretamente proporcionais. Porque quando uma aumenta, a outra aumenta. Quando uma diminui, a outra diminui. Portanto, a segunda opção aqui é a verdadeira. Vamos agora para a terceira questão. Tentem resolver a seguinte situação. Meu filho está com febre. A bula do remédio que o médico receitou diz que devo dar 3 gotas para cada 2 kg de massa corporal, a cada 6 horas. Quantas gotas devo dar a ele a cada 6 horas, se ele está pesando 25 kg? Então veja que temos 3 grandezas aqui, mas apenas 2 variaram. Quais foram? A quantidade de gotas e o peso permaneceu fixa, 6 horas, certo? Então vamos montar aqui. Temos que ter muito cuidado na hora de montarmos a proporção. Nós não podemos misturar as grandezas. Gotas, você coloca em uma coluna, e massa, em quilograma, a gente coloca na outra. Então vamos analisar aqui. Quanto maior for o peso, né? Tanto faz ficar a seta para cima ou para baixo. Então, quanto maior for o peso, maior também vai ser a quantidade de gotas que deverá ser dada para a criança. Então, estamos aqui diante de uma proporção direta, certo? Então, vamos montar aqui e vamos multiplicar meio pelos extremos. Eu vou ter x vezes 2 vai dar 2x. 3 vezes 25 vai dar 75.
Logo, vamos dividir tudo por 2, porque eu quero só o valor de x. Então, para cortar o 2, tenho que dividir tudo por 2. Então, x é igual a 37,5 gotas, certo? Portanto, a resposta é a primeira opção. Vamos agora para a quarta questão, que diz assim: alimento meus 2 cachorros 2 vezes por dia. Um saco de ração de 15 kg custa R$ 72,80 e é suficiente para alimentá-los por 25 dias. Comprei hoje um saco de ração de 25 kg. Quantos dias meus cães levarão para comer todo o saco de ração? Primeiro, temos que considerar que a quantidade de ração consumida pelos 2 cachorros é constante, né? Não vai mudar. Então, vamos organizar em uma coluna a quantidade de ração, né? Então, aqui a quantidade de ração, certo? Que é quanto? 15 quilos. E aqui a quantidade de dias, que no caso 15 kg dá para comer durante 25 dias. Agora ele quer saber quantos dias dá para comer com 25 quilos de ração. Então, mais ração, maior a quantidade de dias. Então, nós estamos aqui diante de uma proporção direta, porque quando uma grandeza aumenta, a outra aumenta também. Quando uma diminui, a outra diminui também. Montando a proporção, vamos ter 15 sobre 25 igual a 25 sobre x. Como é a proporção, podemos fazer meios pelos extremos. Vamos ter 15 vezes x vai dar 15x. 25 vezes 25 vai dar 625. Então, 15x é igual a 625. Como nós queremos saber só o valor do x, nós temos que dividir tudo por 15 para poder cortar aqui, para sobrar só o x. Então, x é igual a 41,666, certo? Como está aqui. Que nós podemos arredondar para 42. Portanto, a resposta é a primeira opção, certo? Em 42 dias, eles consomem 25 kg de ração. Pronto, vamos agora analisar a quinta e última questão, que diz assim: se 6 impressoras iguais produzem 1000 panfletos em 40 minutos, em quanto tempo 3 dessas impressoras produzirão 2000 desses panfletos? Então, nós temos aqui 3 grandezas que estão variando aqui. Estamos diante de uma regra de 3 composta aqui. Mas primeiro nós temos que organizar as grandezas. Veja que nessa coluna nós temos a grandeza quantidade de impressora, 6 e 3. Nessa coluna aqui do meio, nós temos a quantidade de panfletos, temos aqui 1000 e 2000. E nessa última coluna aqui, nós temos o tempo. Esse x é exatamente o tempo que ele quer saber, quanto 3 dessas impressoras produzirão 2000 panfletos, certo? Então, temos que fazer algumas comparações aqui para saber quais são as grandezas que são diretas e quais são as grandezas que são inversas. Então, a nossa referência vai ser a grandeza em que está a incógnita. No caso aqui é x. E vamos comparar, no caso, o tempo com a quantidade de impressora e também o tempo com a quantidade de panfleto, que são as grandezas, certo? Então, vamos primeiro o tempo com a quantidade de impressora. Vamos deixar fixo a quantidade de panfletos. Vamos comparar tempo com a quantidade de impressora. Mais impressoras vai produzir em mais ou menos tempo. Então, mais impressora vai produzir em menos tempo. Então, quanto mais impressora, né, o tempo vai ser menor. Então, são grandezas inversamente proporcionais, certo? Tempo e a quantidade de impressora. Agora, vamos deixar a quantidade de impressoras fixa e vamos comparar o tempo com a quantidade de panfleto. Mais panfletos requer mais ou menos tempo para ser produzido? Requer mais tempo. Então,
são grandezas diretamente proporcionais. Mais panfletos, mais tempo, certo? Então, tempo e panfletos são grandezas diretamente proporcionais. O que isso significa dizer? Que quando nós montarmos a proporção, a única grandeza que vai inverter é a quantidade de impressora. Então, vamos colocar isolada a grandeza que tem a incógnita, no caso é x aqui. Então, vai ficar 40 sobre x igual a 3 sobre 6, eu já estou invertendo aqui. E essa grandeza panfleto não precisa inverter, porque é diretamente proporcional ao tempo. Por isso fica 1000 sobre 2000. Vamos organizar isso aqui. Vou ter 40 sobre x igual a 1 sobre 2. Já estou simplificando aqui. Aqui também é 1 sobre 2. Continuando aqui em cima, eu vou ter 40 sobre x igual a 1 sobre 4. Vamos multiplicar meios pelos extremos. Eu vou ter que x é igual a 40 vezes 4. X é igual a 160 minutos, certo? Que ele quer saber o tempo. Então, a resposta é a segunda opção, 160 minutos. Que Deus abençoe a todos.